inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Tu é a sabedoria, Tu é a graça, Teu é o poder. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que mais uma vez me capacite, me abra os olhos, dá-me entendimento, coragem, e que eu seja fiel à Tua palavra, Senhor, que eu não venha falar aquilo que eu quero, que eu não venha expressar aqui meus desejos, mas a Tua palavra, a Tua vontade para a Tua igreja, que todos possamos compreender, Senhor, e nos alegrar em Ti. Assim eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém? E amém. Podem sentar agora, em nome de Jesus. Então o texto que lemos, irmãos, a palavra que lemos fala-nos de buscar sabedoria, né? Tiago está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos liberalmente. Aí a receita, irmãos. Vocês têm falta de sabedoria? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, e Deus nos dará. Entendeu? Nós precisamos de sabedoria, né, para administrar nossa casa, nossos filhos, nossas finanças. Precisamos de sabedoria, né, irmãos? O homem que tem falta de sabedoria, ele perece. Mas pedir a sabedoria lá do alto, né, que é primeiramente pura, a sabedoria que vem do alto. E Deus vai derramar ao nosso coração. E no verso 6 ele diz, peça, porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Amém? E ele encerra falando do homem do ânimo dobre, que diz que ele é constante em todos os seus caminhos. Antes de nós falar desse homem do ânimo dobre, eu vou falar da fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Veja só, irmãos, está falando que nós temos que pedir, mas com fé, com certeza de que Deus vai nos dar, vai nos abençoar. Não pode haver dúvida no nosso coração, porque aquele que tem dúvida é semelhante à onda do mar, entendeu? Agitada e levada para onde quer que seja. Isso significa o quê? Uma pessoa que tem dúvida é uma pessoa que não tem firmeza, entendeu? Ela é levada por qualquer vento de doutrina. É aqui que encaixa também o homem de ânimo dobre. A palavra dobre quer dizer o quê? Uma pessoa que tem um coração dividido, com duas personalidades. Esse homem, a Bíblia diz que ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele não tem firmeza. Ele começa, né, os seus projetos, seus sonhos, seu trabalho, e ele não consegue realizar, ele não termina. Por quê? Porque ele é inconstante. Tudo que esse homem faz, ele não acaba, ele não termina. Então veja o perigo de ser um homem inconstante. Amém? Então inconstância significa isso, meus irmãos. O homem que é dividido, que tem o pensamento dividido. E se ele tem o coração dividido, certamente ele tem a sua fé dividida. Por isso, a dúvida está lá no verso 6. O homem que tem dúvida, não é? Ele é como um mar agitado. Ele é levado, né? Levado por vento de doutrina. E ele é inconstante em tudo que faz. Então, o homem inconstante, irmãos, é aquela pessoa que não tem firmeza. Essa é a pessoa inconstante. Todos nós temos um pouquinho, né, de inconstância. Nem sempre somos firmes, né? Como diz como nos ordena a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 58, né? Bem conhecida da igreja, né? Sede firmes e constantes e sempre abundante na obra do Senhor. Não é? O mandamento é esse, para sermos firmes, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Então, a constância é isso, é ser firme no propósito. Vocês entendem? O homem constante, o homem que não tem dúvida no coração, ele tem fé, ele tem firmeza, ele é firme no propósito de Deus.
Ele é firme no propósito de Deus. O homem inconstante é o contrário, o oposto. É aquela pessoa, não é, que não persevera, ele começa as coisas, não termina, não é? Essa pessoa. O exemplo claro de um homem inconstante, nós podemos ver a vida do rei Saul. O rei Saul, ele foi todo o tempo inconstante. Ele sempre oscilou. Ele dizia que amava Davi e ao mesmo tempo ele queria matar Davi. Né? Ele ofereceu a sua filha para Davi e quando chegou na hora deu para outro. Então, um exemplo claro de uma pessoa que não tem palavra, uma pessoa que oscila. Hoje ela é uma coisa, amanhã ela é outra. Então, este é o homem inconstante, de dobre, um coração duplo. Ele diz uma coisa hoje e ele faz outra amanhã. Entendeu? Ele não é firme no seu propósito. Esta é uma palavra, irmãos, que vem ao nosso coração no sentido de alerta. De nós estarmos alerta acerca disso, para não sermos inconstantes, não é? Vocês conhecem pessoas assim, inconstante, não é? No trabalho, lá na vida secular, né? Começa uma faculdade e não termina. Tudo que ele começa, ele não consegue terminar. Por quê? Porque ele é inconstante. Ele oscila, ele muda toda hora. Ele é bipolar, né? E trazendo para o mundo espiritual também, tem crente que é inconstante. Ele pega um cargo e não vai até o fim, ele entrega. Ele não aguenta. Quando vem a pressão, né? Quando vem a luta espiritual, ele é como a onda do mar, né? Ele é levado. Ele é liviano, não tem peso. Entendeu? A diferença do homem inconstante para o homem constante é essa. O homem constante, ele é firme. Ele é firme. O inconstante é como a palha que o vento dispersa. É como a onda do mar. Ele é levado por vento de doutrina. Então a constância é isso. O homem constante, o crente constante, o pastor, o obreiro, seja o que for, ele é firme no seu propósito. Amém? Outro exemplo de constância, irmãos, é o Salmo 1. Lá nós encontramos duas pessoas, né? O homem constante e o homem inconstante. No Salmo 1 está escrito assim: bem-aventurado é o homem que não se detém, né? Que não se assenta e não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite. E tudo que ele faz é bem sucedido. E aí vem a descrição: ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Esse é o homem constante. O ímpio não é assim. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Veja só, o homem constante e o homem inconstante. O homem inconstante, o crente inconstante é como a palha. Vem o vento, né? Vamos citar aqui na linguagem espiritual, o vento de doutrina, né? Ele voa, ele desaparece. Por quê? Porque ele não tem peso. Ele é como uma palha, ele é liviano. A diferença do homem constante, o homem que tem fé e que ama a Deus sobre todas as coisas, ele é como esta árvore, ele está enraizado, com as suas raízes profundas. Pode vir os ventos, pode vir as tribulações, as lutas, né? Ele permanece. O homem constante permanece, porque ele é árvore plantada junto ao ribeiro. O homem inconstante é palha que o vento dispersa. Vem a luta, vem a perseguição por causa da palavra e ele, ó, palha. Pessoa que não tem compromisso. Compromisso, irmãos. A inconstância é isso, é falta de firmeza, como um alicerce. Por isso nós temos que nos alicerçar em Cristo, na palavra de Deus, no compromisso que temos. Nós fizemos um compromisso com Deus, irmãos, e nada pode nos tirar desse compromisso, desse propósito. Hoje à tarde eu estava orando ali, orando não lendo, estudando mais uma vez. Irmãos, quando eu estou passando por crise espiritual, por dificuldade, eu leio um livro que eu tenho ali, que é uma injeção de ânimo, que é poderoso, que fala dos mártires,
Então eu vou lá naquele livro e começo a ler a história dos mártires, da igreja primitiva, como eles morreram, como eles pereceram, triturados pelos dentes das feras. E é tão lindo, irmãos, porque eles iam como ovelha para o matadouro, cantando louvores. Eles não negociavam a sua soltura. Tem o Inácio de Antioquia, linda a história dele, irmãos, que ele fala e escreve a igreja, motivando a igreja, naquele período de fúria, destruição e perseguição da igreja primitiva, na perseguição lá de Jerônimo. Já havia passado o Nero e o Constantino, já ele viveu no tempo do Jerônimo, e ele incentiva a igreja escrevendo carta, a dizer: irmãos, não recuem, não fujam do martírio, porque eu tenho ensinado isso para vocês. Morram pelo evangelho, derramem suas vidas. E quando ele chegou em Esmirna e enviou a carta para Roma, logo ele foi preso. Pegaram ele, irmãos, não é? E a tirania da época dos imperadores era assim, né? Diz: olha, tu tem um alívio, tu tem uma saída, uma chance. Nega o teu Cristo, nega a tua fé e a gente te libera. Era assim. Porque eles queriam que o cristão desse culto ao imperador, desse culto aos ídolos. E um verdadeiro e legítimo cristão, ele prefere ir para a cova, ele prefere ser triturado pelos dentes dos leões do que negar a sua fé e morrer e ir para o inferno. Amém? Então o Inácio de Antioquia, que era o bispo da igreja de Esmirna, ele prontamente entra para as fileiras. E ele diz, irmãos, corajosamente, está registrado no livro, quero compartilhar com vocês. Corajosamente ele diz: eu estou pronto para o que der e vier. Eu estou pronto para os dentes das feras. Eu estou pronto para que se esmigalhe os ossos. Eu estou pronto para as fogueiras. Eu estou pronto para as cruzes. Porque era de 3 maneiras que eles matavam os cristãos. Ou era na fogueira, incendiado. Ou era na cruz, morte de cruz. Ou era atirado às feras, aos cães. Eles enrolavam os crentes em peles de animais e jogavam as feras para serem consumidas pelos dentes das feras. E os cristãos, irmãos, iam com a maior alegria, louvando e exaltando o nome do Senhor. Acredita nisso? E o historiador que escreveu o livro, que foi o John Fox, ele diz, irmãos, na história, que muitos dos que viam a fé, né, a perseverança, a bravura daqueles homens, muitos se convertiam. Meu Deus, eu quero o Deus desses cristãos. Amém? Então, quando eu estou muito assim para baixo, desanimado, achando que eu estou fraco, que eu vou, né, que eu não estou firme, que eu estou oscilando, que eu vou oscilar, eu vou na fonte e eu me renovo. Eu vejo a história dos heróis da fé, desses irmãos. Eles almejavam o céu. Eles não tinham prata, não tinham ouro, não tinham nada, eles só tinham fé. E eles não negociavam a sua fé. Eles queriam partir e estar com Cristo. Isso é convicção da salvação. Isso é amor ao céu, à eternidade. Coisa que a igreja contemporânea nem sabe o que é isso mais. Porque ela vive em busca de milagres, curas, visões, não é? Prosperidade, casamento. Elas não sonham mais com o céu. Elas não sonham, não se preparam para a vida eterna, para se encontrar com o Senhor. As suas vestiduras não estão limpas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Entendeu, irmãos? E essa noite Deus fala conosco acerca disso. Nós precisamos ser constante, perseverante, abundante na obra do Senhor. Nós temos um propósito com Deus. E temos que ser firme no propósito. Firme no propósito, não ceder. Não podemos ser oscilante, ter deficiência na fé. Porque a pessoa inconstante, irmãos, é aquela pessoa dividida. Ela tem fé, mas tem dúvida. Ela obedece, mas desobedece. Ela é movida, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Ela é movida pela emoção. A pessoa inconstante, ela não é movida por propósito, pastor Teu. Não. Por propósito, não. A pessoa inconstante, ela é movida pela emoção. O dia que eu sentir, o dia que eu tiver vontade,
Essa pessoa é movida pela emoção, pelo sentimento. Essa pessoa é inconstante. Não dá para dar trabalho para ela na igreja. Não dá para dar ministério para ela. Ela é movida pela emoção. Hoje eu estou bem, hoje eu vou fazer a obra. Hoje, conta comigo, pastor. Tem evangelismo? Vamos embora. Hoje eu estou bem. Amanhã, não. Hoje não é o dia, eu estou para baixo. Não, hoje eu não tenho. Meu Deus do céu. Muito quente. Está chovendo. Entendeu, irmãos? Esse é o homem inconstante. Ele não é firme no propósito. Eu tenho um compromisso com Deus. Está quente, está frio, está chovendo, não interessa. Tenho um compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus, eu não vivo por emoção. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Ele quer. Isso é homem constante e abundante na obra do Senhor. É isso que está matando a igreja, destruindo a igreja, esse comodismo, esta inconstância. As pessoas não são mais perseverantes e firmes no propósito. Se eu tiver tempo, eu vou. Entendeu, irmãos? A inconstância revela o nosso fruto, quem somos realmente. Você quer saber se é inconstante? Examine a sua vida. Como você é nos compromissos com Deus, na obra do Senhor, na escala, nos cultos, nas reuniões de oração. Como é que eu sou? Eu sou constante ou eu sou inconstante? Ou eu sou esse aí, que vivo de emoção. O dia que eu sentir, eu vou fazer. Não tem que sentir, entendeu? Tem que fazer. Eu não estou com vontade. Irmãos, quantas vezes eu venho para o culto sem vontade? Não foi uma e nem duas vezes. Quantas das vezes eu vim sem vontade, mas eu tenho compromisso, eu tenho chamado, eu tenho ministério, eu tenho base, eu tenho firmeza. O crente inconstante, ele é como a onda do mar, ele não é firme, ele é como a palha. Não dá para contar com essa pessoa. Deus não conta com essa gente. Deus conta com gente que tem propósito. Eu não faço a obra quando eu sinto, eu faço a obra porque eu tenho um propósito. Eu tenho uma aliança, eu tenho um altar para orar, eu tenho obra nas minhas mãos, eu tenho sangue nas minhas mãos, eu tenho compromisso com Deus. Deus conta comigo. Eu não posso ser frouxo, eu não posso deixar de estar lá no meu compromisso. Eu sou esta árvore plantada junto à corrente das águas. Eu não deixo de dar fruto, eu estou lá, o vento vem, bate nesta árvore, ela não sai, ela permanece no lugar, ninguém tira, a palha, ela voa, porque é liviana, não tem peso, não tem compromisso. Isso é um homem inconstante, um homem de dobre, de ânimo dobre, uma pessoa dividida. Cuidado, meus irmãos. Se um dia você foi assim, não seja mais. Ou se você está sendo assim, peça perdão a Deus e volte ao compromisso com Deus. Porque a constância, ela tem ligação com a eternidade. Com a eternidade. Tem raiz da eternidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é para qualquer um. É para a pessoa constante, oscilante, não vai para o céu. A pessoa que é inconstante, que caminha e para, entendeu? Uma pessoa inconstante nunca vai agradar a Deus assim. A inconstância revela, irmãos, revela muitas das vezes a nossa falta de fé. Sei que Deus está falando com vocês, está falando comigo também. A inconstância revela a nossa falta de fé e a nossa falta de amor por Deus. Porque a inconstância, a pessoa que é inconstante, que não consegue firmar, ela não tem propósito firme. Essa pessoa, Deus não é prioridade. Entendeu? Deus não é prioridade. Porque ela é inconstante. Por que ela é inconstante? Porque coisas estão na frente. Deus não é prioridade, o trabalho é prioridade. Família é prioridade. Ganhar dinheiro é prioridade. O estudo, os títulos, prioridade. Deus, lá atrás, no banco de trás. Entendeu, irmãos? Por que as pessoas são inconstantes?
Deus não é prioridade na sua vida. A obra missionária não é prioridade na sua vida. E vão fazendo, ó. Se eu não vou, o pastor está lá e faz. Não é assim? Que vergonha, né, irmãos? Que vergonha. Aleluia. Pedro, o apóstolo Pedro também, ele demonstrou inconstância, né? Jurou de pé junto diante de Jesus. Eu não te deixarei, eu vou até a morte contigo. Não é? Prenderam Jesus, o Pedro negou. Negou ou não negou? 3 vezes. Pedro foi inconstante. Ele vacilou. Foi um vacilão, Pedro. Vacilou assim como o Saul. Só que nós temos que ver o Pedro aqui antes do Pentecostes. Quando Pedro negou Jesus, foi antes do Pentecostes. Ele não era convertido. Lembra quando Jesus encontrou ele na praia? Ele disse: Pedro, quando tu te converter, apacenta as minhas ovelhas. Quando foi que Pedro se converteu? No Pentecostes. Quando ele recebeu o dom do Espírito Santo. Nunca mais Pedro oscilou. Amém? Jogou a faca fora, pegou a Bíblia e foi pregar o Evangelho. O novo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, meus irmãos, fez a obra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser firme e constante, abundante na obra do Senhor. O que é abundante? Fazer mais. Fazer mais. O pastor diz: ó, vão chegar meia hora mais cedo, chegar 40 minutos, faz mais. Amém? Abundante, eu tenho um tempo vago, eu vou fazer um evangelismo, eu vou visitar alguém, eu vou dar um telefonema para alguém. Amém, irmãos? Isso é abundante na obra de Deus, firme, constante e abundante no Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Porque os que trabalham para Deus entesouram para a vida eterna. Não é assim? Todo o trabalho que nós fizemos para Deus está sendo entesourado para o dia eterno. Para que naquele dia, o dia glorioso do Senhor, que é o dia da grande colheita, né? Que é o dia em que ele vai vir nas nuvens, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e todas as nações se lamentarão diante do Filho do Homem, não é? Ele vai reunir a sua igreja. E ele vai dizer o quê? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, porque tu fostes constante, perseverante na obra do Senhor. Amém, irmãos? Então a constância, ela tem ligação, tanto a constância como a inconstância, né? Ela tem raiz na eternidade. Se formos perseverantes, entraremos no céu. Mas se não perseverarmos até o fim, Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Tem gente aí que não tem força mais, não é? Não sei se vai completar a carreira, mas a ordem é que marche, não é? A ordem de Deus é para nós trabalharmos firmemente no Senhor. Gosto também de Isaías 26:3, né? Que diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então a perfeita paz é para qualquer um? Não, é para aquele que é constante, para aquele que tem um propósito firme, com aquele que tem uma aliança com Deus. Eu poderia, sabe que eu poderia ficar em casa, hoje está muito calor, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma aliança com Deus. Amém, irmãos? O meu propósito é firme. Nós temos que ter um propósito firme, irmãos. E é por não cuidar, né, por não vigiar nesse ponto, que tem muita gente hoje que apagou. Não sente mais nada por Deus, desejo por Deus, desejo missionário, a sua lâmpada apagou. E é por isso que ele está acomodado. Toda pessoa acomodada, ela está apagada, está morta. Amém? O diabo não mexe com essa gente. Ele nem toca para que não acorde. Entendeu? A pessoa que não está incomodando o inferno, ela está apagada, ela está morta. Num dia desse aqui, numa das orações, eu fiz a comparação da lâmpada e a vagalume. Todos nós, a mariposa, né? Todos nós somos o quê? Lâmpada, né? Ele diz: olha, vós sois a luz do mundo, não é? E o sal da terra. Nós somos luz. Entendeu, irmãos? Nós somos luz. Então, quanto mais forte brilhar a nossa luz,
mais mariposa vai atrair. Entendeu? Mariposas são o quê? São perseguições, fofoca, luta, dificuldades, demônios, o Satanás apurrinhando noite e dia. Isso são mariposas. Tem gente que não sente mais mariposa. Por que será, irmão? Por que será que o diabo, o inferno não incomoda mais certos crentes? Por quê? Por que ele não tem luta, não tem tribulação, não tem nada? Está tranquilo. Por que ele não bate de frente com o diabo? Certamente o diabo está do lado dele, está caminhando no mesmo caminho. Por que ele não encontra o inimigo? Por que ele não bate de frente com Satanás? Por que ele não tem grandes lutas, as mariposas não vêm? Por quê? Porque a sua luz já apagou. Quanto mais forte for a nossa luz, mais mariposa vai atrair. Elas vão sair dos antros do inferno, das profundezas, das covas mais escuras. As mariposas vão vir. Só que são inofensivas, não é? Elas podem só rodear, né? Você já olhou um poste de luz ali, uma lâmpada na rua? O que a mariposa faz? Né? O diabo, o vosso adversário, ele anda? Por que ele anda ao redor? Porque ele não pode tocar, ele não pode chegar na luz, ele não pode vencer a luz. A luz é mais forte, mais poderosa. A luz é Deus, é a unção do Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos que brilhar nesse mundo de trevas. Temos que brilhar. E para brilhar nós temos que ser constante, perseverante na obra de Deus, irmãos. Nós precisamos firmar. Seja firme no propósito de Deus. Aleluia. Nós olhando para a igreja primitiva, irmãos, quando eu olho para a igreja primitiva, eu fico com vergonha. Sério, eu fico até com vergonha. Digo, meu Deus, não estou fazendo nada. Eu estou quase morto. A gente olha para os heróis da fé, meu Deus do céu, o que a igreja está fazendo? Entendeu, meus irmãos? Então nós temos que nos medir. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia diz que é para nós nos examinarmos. Sou eu esse homem? Eu sou esse homem inconstante? Eu não consigo terminar o que eu começo? Eu desisto com facilidade? Eu começo uma obra, logo vem o desânimo? Eu traço um plano espiritual para ler a Bíblia, para estudar as Escrituras, para meditar nas Escrituras, e logo vem o desânimo e eu paro. Por quê? Porque eu sou inconstante. Porque eu não tenho um propósito firme. Vocês entendem, irmãos? Nós somos vencidos pelo desânimo, pela preguiça. Então, tem remédio para isso? Tem. O remédio é a oração. O remédio, irmãos, para isso é nós chegar diante de Deus e buscar o auxílio divino. O remédio para a inconstância, o remédio para a negligência, para a fraqueza, é nós reconhecermos que somos dependentes da graça divina. Esse é o primeiro passo. Se nós não reconhecermos que nós dependemos da graça divina, nada vai acontecer. Primeira coisa, nós temos que reconhecer, eu sou esse homem. Eu sou esse homem. Eu sou inconstante, Senhor. Sim, eu sou essa pessoa. Eu sou assim. E eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, Senhor. Amém? Depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar a minha vontade. É isso que eu tenho que fazer. Treinar a minha vontade. Entendeu? Eu tenho que treinar a minha vontade. Eu não posso fazer a minha vontade. Eu tenho que treinar a minha vontade em fazer a obra de Deus, em estudar a Bíblia e ter o período da oração. Entendeu? Nós precisamos treinar a nossa vontade. Porque todos nós, irmãos, por não treinarmos a nossa vontade, nós somos indisciplinados, não é? E quantas das vezes nós quebramos as regras por ser inconstante, porque nós não treinamos a nossa vontade em ser obediente. Quantas das vezes o patrão disse, chega às 8 horas, e o infeliz chegou às 8h30, né? O pastor disse, chega meia hora antes, ele chega depois que começou o culto. Indisciplinado.
Entendeu, irmãos? Falta de disciplina. Por quê? Porque é inconstante. É um dos problemas gravíssimos. Entendeu, meus irmãos? Quantas das vezes nós quebramos as regras, mas temos que voltar a buscar a Deus e examinar a nossa vida. O que eu estou falando aqui, irmãos, é algo muito sério. Não estou aqui para oferecer para vocês, né, algo que Deus não mandou, né, algo que Deus não autorizou. O meu compromisso é com a palavra de Deus, né? A minha maior preocupação, né? A minha maior preocupação é agradar a Deus. Agradar a Deus. Quando eu descer aqui do altar, depois que eu pregar a palavra, eu quero que Deus olhe para mim e diga: meu filho, ó, tu falou tudo. Tu falou tudo. Gostei. Tu falou toda a verdade. Porque tem pregador, irmãos, que faz tudo para agradar as pessoas, os ouvidos, não é? Escolhe palavras, não posso falar isso, não posso falar aquilo, tem que ser palavras, né? Aquela mensagem de autoajuda, né? Aquela mensagem coach, né? Ele tem o cuidado para falar o que os homens gostam. Ele não prega sobre pecado, sobre inferno, não é? Ele tem todo esse cuidado. Só que quando ele desce, Deus diz: mas por que tu fez isso? Por que tu não falou a verdade? Por que tu agradou o homem? Eu não gostei da tua pregação. Ah, mas o povo gostou, mas eu não gostei. Então, entendeu, irmãos? A nossa preocupação é agradar a Deus, não é agradar homens. E se a mensagem mexeu contigo, a maior prova é que Deus te ama. Deus ama. Porque Deus não corrige o filho dos outros, Ele corrige os seus filhos. Toda correção e disciplina, ela traz santidade, crescimento, maturidade. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a pessoa inconstante, ela é como a onda do mar, agitada, olha a expressão da palavra, agitada, não é? Agitada e impelida pelo vento. Para nós encerrar, eu quero ir com vocês aqui em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, a partir do verso 11. Efésios 4, 11. Fala dos dons ministeriais e logo abaixo vai falar da maturidade espiritual. Esse ponto que eu quero chegar e esta mensagem nos leva a isso. Efésios 4, 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, e a medida, e a estatura, e a plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, levado ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com a qual induzem ao erro. Entendeu, irmãos? Então, o texto está falando de maturidade, crescimento espiritual. Deus deu para a igreja, né, primeiramente apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento do santo, o progresso, o crescimento da igreja. Deus deu ensinadores, pastores e mestres, para que os membros, irmãos, eles deixassem de ser criança, imatura, para que elas recebam o crescimento e a maturidade e alcancem o nível da fé, a estatura e a altura de Cristo. Então esse é o propósito de cada membro, entendeu? Nós temos que crescer na maturidade da fé, temos que deixar de ser criança. A criança é o quê? Criança, ela é frágil, ela não é uma pessoa, não é adequada para a gente dar para ela uma responsabilidade como a liderança de uma igreja, de uma congregação ou de um grupo, ou seja, uma pessoa que não é qualificada, né? A criança, ela é imatura. Então,
para nós recebermos e termos responsabilidades do nosso Deus, nós temos que crescer e nos tornarmos homens de verdade, maduros, responsáveis, para também não andarmos, né, como criança recém-nascida, arrastada por vento de doutrina, pela artimanha dos homens. A gente vê por aí, né? Muitos, por não terem este peso, por esta fé madura, por não crescer a estatura, né, do nível da espiritualidade de Cristo, por não ter discernimento, ele é arrastado, né, pelos falsos profetas, né, por aqueles que prometem casa, bênção e tudo mais. Então são pessoas, são crianças, entendeu? Não tem maturidade espiritual. Então elas são levadas por vento de doutrina. É o cristão, aquele é o crente palha, né? Lá do Salmo 1, é o palha, liviano, não tem peso, não tem propósito, não tem visão, não tem discernimento espiritual, é levado assim, ó, fácil. Por quê? Porque não tem maturidade, ele não cresceu, não desenvolveu uma mentalidade espiritual, ele é como uma criança, ele não tem compromisso. Entendeu, irmãos? Isso é esse homem, né, inconstante. Entendeu, meus irmãos? Esta é a pessoa inconstante. Ela é uma criança, um bebê, não tem peso, não tem responsabilidade. E Deus está nos chamando a isso, a crescermos espiritualmente, nos enchermos da graça de Deus, buscarmos o Senhor, não é? E vocês que são maduros, voltem a fazerem renovarem o seu compromisso com Deus, com o altar, com a oração, com a sua vida diária de meditação, de estudo bíblico, porque Deus nos chamou para isso, irmãos, para nós fazermos a obra com muito amor, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Deus não se agrada de tolos, não é? A Bíblia diz que de Deus não se zomba, né? Então nós temos que ser maduro, responsável, firme no propósito, ficar ali como aquela árvore, né? Lançando raízes na terra santa que é o Evangelho, nos firmando. Quando vem a chuva, os temporais, os momentos difíceis, nós estamos ali, nós não cedemos. Aonde Deus me colocou, nem o diabo me tira. Ninguém. Só Deus me tira daqui. Então tem que ser firme e constante no propósito. O crente palha é aquele, irmãos, que vai nas campanhas por aí e se acende, né? Não é assim, quando vem um vento, a primeira coisa que vai para cima é a palha, não é? O crente palha é assim, ele vai numa convenção, vai num seminário e ele volta de lá, aí eu vou abrir uma congregação, agora eu estou cheio do Espírito, eu estou lá em cima. Ele foi levantado, mas é só emoção. Passa a emoção, vem a chuva e enterra ele no barro. A palha é assim, recebe o peso da tempestade e ele se atola no barro de novo. Lá foi o crente palha, né? O que queria fazer tudo. Porque quem quer fazer não diz, irmãos. Entendeu? Quem quer fazer, vai e faz. Porque ele faz para Deus. Precisa eu dizer para vocês que vocês têm que evangelizar? Não é um compromisso pessoal? Precisa eu dizer para vocês que vocês têm que perdoar? Amar o próximo? Cada um cuida de si, meus irmãos. Amém? O que temos que desenvolver é esta maturidade espiritual e sermos firme e constante e abundante na obra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e voltar ao compromisso. Se alguém quer, nessa noite, irmãos, vir aqui à frente e entrar em comunhão com Deus, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar a ser esse cristão aí.